pessoa entrou em contato com você pela primeira vez, você tem duas opções. Você pode ligar para ela imediatamente, ou você pode mandar uma mensagem perguntando: Olá, fulano, prazer em falar com você, me chamo fulana de tal, né? Sou proprietária do escritório tal. Gostaria de te conhecer um pouco melhor e entender o que exatamente você precisa para que eu consiga lhe passar um orçamento, uma proposta de projeto. Qual o melhor horário que eu posso te ligar? Qual o melhor dia, melhor horário? Olha só a diferença que começa a conversa, né? Olha a diferença de um atendimento dessa forma do que um atendimento onde você simplesmente joga o preço, onde você não sabe direito o que o cliente quer, porque ele vai te passar as informações de uma forma muito genérica. Por quê? Porque ele não sabe o que você precisa para orçar um projeto. Ele sabe o que ele quer, mas não necessariamente ele sabe em detalhes o que ele quer, porque também acontece do cliente chegar até nós com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, né? Às vezes ele quer uma coisa, mas ao longo do processo você mostra para ele que o que ele de fato precisa é outra coisa. Acontece, não acontece? Então, a gente tem que ter essa clareza. E o que acontece com isso? Qual é o grande problema que acontece quando você não entende exatamente o que o cliente precisa na hora de precificar o projeto? Você simplesmente envia o seu preço. Qual que é o problema que isso gera? O problema de surpresas ao longo do projeto, retrabalho do projeto e muitas vezes prejuízo no projeto. Por quê? Porque quando você não sabe exatamente o que o cliente está buscando, o que ele quer, como ele quer, qual é o nível de dificuldade do que ele quer, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar muito mais horas do que de fato você imaginou que trabalharia. Logo, você vai ter prejuízo. Não preciso nem falar que se você cobrar por metro quadrado, então o prejuízo é dobrado. Mas considerando que você está cobrando certinho por hora, você não entendeu a complexidade do projeto. Logo, as surpresas vão chegar, né? Então, muito cuidado em entender o que o cliente está solicitando. Para isso, converse com esse cliente. Então, agenda um horário, liga na hora se ele puder falar. E aí você começa com esse roteiro de perguntas. Anota essas perguntas. Como você me conheceu? Né? É importante nós sabermos de onde veio esse cliente. Obviamente que se ele te chamou no Instagram, você já sabe que veio pelo Instagram. Mas como que ele chegou até você? Por que você me escolheu? Procure entender o porquê que ele entrou em contato de fato. Porque aí você vai começar a entender se foi uma postagem que você fez, né? Se foi um vídeo que você fez. Se foi um projeto que você fez para algum conhecido desse cliente. Você começa a ter as suas métricas de projeto, né? De onde vêm os seus clientes. Depois, qual projeto que você deseja? Né? É um interiores, é uma casa, é um comércio, é um café, é um restaurante. Qual é o empreendimento ou o condomínio ou qual é o endereço, né? A cidade, o bairro. Por quê? Porque você precisa entender de onde é que esse cliente está chegando. Ele é um vizinho seu? Ele é de outra cidade? Ele é de outro bairro? Ele é de um prédio específico, de um condomínio específico? Por que você precisa saber disso? Primeiro, para você entender a sua logística de projeto, né? Se vai ser um projeto à distância, se você vai se deslocar até esse cliente. Mas também é importante você saber de onde ele está falando para você também entender o poder aquisitivo desse cliente. Porque se o cliente tem, por exemplo, né, uma casa em um condomínio de alto padrão e ele te procura para fazer uma reforma, você entende que você já está lidando com um cliente de alto padrão.
Assim como se ele te mandar mensagem de um apartamento popular, você também vai entender que vai ser um projeto mais popular. Isso tudo vai influenciar no seu tempo de projeto, no nível de projeto, né, no padrão de projeto. Tudo é informação para você. Depois, qual é a metragem desse projeto? Né? É importante a gente ter uma ideia. Depois, você já contratou um arquiteto, um designer ou um engenheiro? Por que é importante essa pergunta? Porque como nós estamos imersos nesse universo, né? Todos os dias a gente fala, respira, dorme e pensa em arquitetura, muitas das coisas que são óbvias para nós não são óbvias para o nosso cliente. Então, quando eu pergunto isso, se a pessoa nunca contratou um arquiteto, eu já entendo que eu preciso explicar um pouco mais sobre o que eu faço. Se a pessoa já contratou, talvez algumas explicações ela já tenha conhecimento. Mas eu também devo perguntar como foi a sua experiência, né? Se você já contratou. Por quê? Porque pode ser que ela tenha tido uma experiência ruim. E entender como foi essa experiência ruim, o que foi ruim na experiência, é fundamental para que você não cometa esse erro também. Né? Então, pergunte isso para o seu cliente. Agora, qual é a sua expectativa com relação a esse projeto? O que você de fato espera? E aí, essa pergunta, eu faço um gancho, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Yasmine, mas como é que eu vou saber vender? Como eu vou argumentar de uma forma persuasiva que o cliente de fato feche comigo? E eu te digo, escutando o que o seu cliente tem para falar. Quando o seu cliente fala qual é a expectativa dele, quando o seu cliente te conta que ele teve uma experiência ruim com outro profissional, tudo isso é argumento para você vender lá na frente o seu projeto.